porque é o segundo dia consecutivo de ataques no Líbano. Ontem foram os pagers que explodiram. A gente trouxe a notícia aqui para vocês no Entre Nós ontem. E agora os ataques envolvem walk-talks, aqueles radinhos de comunicação. Aqui no Brasil já não se usa mais, mas isso era usado ainda no Líbano, inclusive por integrantes do Hezbollah. Vários deles explodiram, com 9 mortes hoje. Fora as 12 mortes dos ataques de ontem. A nossa editora de Inter, Beatriz Ferretti, está aqui com a gente para atualizar todos os detalhes dessa situação, Beatriz, que já é uma escalada na violência e na tensão no Oriente Médio e que suscita aí o temor de uma guerra maior que poderia envolver outros países, como o próprio Líbano, Síria, Irã. Então, é uma situação bastante delicada no mundo nesse momento, né? Boa tarde para você. Alerta máximo nesse momento, Adriana. Boa tarde a você, a Ju, ao Frumento, a quem nos acompanha. Aliás, agora há pouco o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, estava conversando com jornalistas e disse que é alarmante o que a gente está acompanhando a partir de agora no Líbano e afirmou que todos os países precisam agir para evitar justamente essa escalada da tensão no Oriente Médio. Hoje, o que a gente acompanhou foi o segundo dia seguido de explosões no território libanês, não só na capital Beirute, mas também em outras cidades nos arredores e também na Síria. No Líbano, até agora, só hoje, como você disse, são 9 mortos, mais de 300 pessoas feridas e uma das explosões acabou atingindo um funeral de uma pessoa que tinha morrido ontem. Nessas explosões de ontem, que mataram 12 pessoas, incluindo 2 crianças, sendo elas uma menina de 9 anos. Nas explosões de ontem, como você disse, o que explodiu foi pagers que são utilizados pelo grupo Hezbollah, justamente porque são dispositivos que não são possíveis de serem rastreados, não tem internet. E ontem, mais de 3.000 pessoas se feriram. Esse é o dado mais atualizado do Ministério da Saúde do Líbano. Hoje, o que foi atingido foram os walkie-talkies, nesses rádios portáteis e até painéis solares de moradores na capital libanesa. Até o momento, Israel, que é apontado como culpado pelo Hezbollah, pelo governo libanês e por algumas fontes ouvidas do governo norte-americano que não foram identificadas, não se manifestou sobre o assunto. O premier Benjamin Netanyahu vem realizando reuniões de emergência em Israel. O governo de Israel disse hoje que Israel está entrando numa nova fase da guerra, dizendo que vai reforçar a ofensiva no norte do país, justamente na fronteira com o Líbano, porém não reivindicou a autoria dessas ações. A gente tem ainda, Adriana, envolvimento de outros países. Por quê? Ontem se falou muito sobre isso, né? Como que essas explosões aconteceram? Foi um ataque hacker? Foram explosivos que foram implementados nesses dispositivos? E essa segunda hipótese é a mais forte até agora. Nada foi comprovado oficialmente, mas o que se diz é que os israelenses, por meio do Mossad, que é a agência de inteligência, conseguiram se infiltrar na produção desses pagers, né, para implementar cerca de 50 gramas de explosivos em cerca de 5.000 pagers que seriam enviados para o Hezbollah. Esses aparelhos, primeiro, veio a informação de que foram fabricados em Taiwan, a empresa negou, dizendo que, na verdade, eles foram fabricados na Hungria, numa empresa em Budapeste. O premier húngaro, Viktor Orbán, negou essa informação, disse que esses pagers nunca passaram pela Hungria. Ou seja, a gente vê uma troca de acusações, um jogando para o outro, e essa informação de que tudo isso teria sido orquestrado há meses, né, nessa implementação desses explosivos nesses dispositivos. Há ainda, só para terminar aqui, uma última informação, dizendo que essa explosão aconteceu no momento em que não deveria ter acontecido, porque Israel estaria planejando realizar essas explosões e aí descobriu que o Hezbollah soube desse plano. Daí eles falaram, bom, é hora de explodir, vamos acionar, vamos detonar esses dispositivos, o que acabou, por isso, atingindo uma boa área civil ali, supermercado, funerais, enfim. Mas tudo ainda sendo analisado, investigado e um segue jogando a culpa para outro. Enquanto isso, segue esse alerta máximo, inclusive com um possível envolvimento do Irã, que é um país que financia e é aliado do Hezbollah, também do Hamas. E não à toa, houve também um ferido iraniano, né? O embaixador do Irã no Líbano acabou se ferindo nas explosões de ontem e fontes ouvidas por jornais dos Estados Unidos indicam que esse embaixador iraniano chegou a perder um olho durante as explosões, Adriana.
Beatriz, qualquer novidade sobre esse assunto, a gente segue atento ao que acontece no Líbano. Só trazer um ponto importante que eu acho importante destacar, que é o seguinte: ontem, conversando com um analista de cenário internacional, de política internacional aqui do Grupo Bandeirantes, o Moisés Rabinovici, ele tocou num detalhe que às vezes passa despercebido, que é um ataque que destrói a capacidade de comunicação do Hezbollah. Então, quando você destrói os radinhos de comunicação, os pagers, você está atacando diretamente a capacidade de comunicação do Hezbollah. E o que isso pode significar? Pode significar uma guerra, uma invasão, um ataque maior israelense, porque eles destroem a base da comunicação do Hezbollah e assim podem estar planejando um ataque maior. A análise de ontem, eu conversava com Moisés Rabinovici, mas a gente tem que acompanhar para ver se de fato essa escalada vai acontecer de um lado, dos aliados do Hezbollah, ou do outro, via um possível ataque mais intenso, maior, por parte de Israel. A gente segue atento, qualquer novidade, a gente volta a falar com você, viu, Bia? Obrigada por enquanto. Obrigada, até Boa mais. tarde. Boa tarde. E a gente